Meus irmãos, eu os convido a abrirem comigo a santa palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Solene, reverente. Nosso desejo é expor o verso 42. Mateus capítulo 26, verso 42, porém vamos ler a partir do verso de número 36. Diz assim a santa palavra do Senhor. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Outra vez, o verso 42 diz assim: tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura da sua santa palavra. Vamos, mais uma vez, meus irmãos, invocar o nome do Senhor em oração. Santo Deus, eterno Pai, sentimos que estamos num terreno santo. Tiramos nossas sandálias, ó Deus, para contemplar a agonia do nosso Salvador. Rogamos o teu favor, rogamos a tua bênção, rogamos a tua direção à medida que vamos expor a tua palavra. Essa passagem tão profunda e solene. Damos graças pela determinação do nosso Salvador em cumprir a vontade do Pai, em sorver o cálice que lhe foi proposto até a última gota para a salvação de pecadores. Rogamos a tua assistência, ó Deus, do teu Santo Espírito, para pregar a tua palavra com fidelidade, ousadia e coragem, mas também para ouvi-la com fé, tremendo diante das tuas ameaças, obedecendo os teus mandamentos e abraçando as tuas promessas. Misericórdia daqueles que não te conhecem. São alheios a Deus e às promessas, estranhos ao povo de Deus, sem esperança e sem Deus no mundo. Que ao contemplar a agonia do Salvador, eles sejam constrangidos e se submetam à vontade do Pai, toda ela centrada na pessoa de Cristo Jesus. Opera a salvação em nosso meio e edifica a tua igreja.
Assim te suplicamos, confiados no teu favor, confiados que tu és um Deus que ouve as orações, que ama o teu povo, edifica a tua igreja e cumpre as tuas promessas. A despeito de nós, abençoa o teu povo. Assim te oramos, em o nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, uma das maiores frustrações que temos na nossa condição de pecadores é a experiência da nossa inconstância. Tantas vezes fazemos compromissos e votos e desejos de cumprir isso ou aquilo, mas algo em nós nos impede de cumprir com total determinação aquilo que o nosso coração propõe. Somos inconstantes. Hoje você se apresenta com tanta certeza e coragem e ousadia de fazer isso, aquilo, de cumprir e seguir em tal caminho. Amanhã tudo está diferente. E nos tornamos indiferentes àqueles mesmos compromissos que ontem pareciam para nós serem as coisas mais importantes do mundo. Somos inconstantes. Isso se manifesta em coisas pequenas e grandes. Se manifesta no nosso compromisso em seguir uma dieta, ou talvez de nos exercitarmos regularmente. Mas se manifesta também em questões mais sérias, quando nos propomos a sermos melhores maridos, esposas, ou de sermos pais melhores, mais presentes. Quantas vezes falhamos de cumprir os nossos compromissos, de seguir adiante naquilo que desejamos fazer? O pior de tudo é que essa mesma inconstância se manifesta também no nosso relacionamento para com Deus. Tantas vezes nos propomos a buscar a Deus com mais constância, ler a palavra diariamente, manter o culto doméstico com regularidade, orar ao Senhor com mais fervor e dedicação, meditar na palavra com mais profundidade. E quantas vezes falhamos de forma miserável para a nossa vergonha constante. Tudo isso, meus irmãos, faz parte da nossa condição de pecador. É pecado. Devemos nos arrepender diante de Deus da nossa inconstância e fraqueza, mas há para nós uma boa nova de graça. E a boa nova é essa: que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E à medida que a nossa vontade é inconstante, ela flui, ela sobe, ela desce, ela vacila, a do Senhor Jesus jamais muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E na passagem que temos, meus irmãos, diante de nós nessa noite, passagem solene do Senhor Jesus no Getsemane, nós vemos o Senhor Jesus Cristo enfrentando um compromisso que ele tinha consigo mesmo e com o seu próprio Pai. O Filho de Deus, meus irmãos, foi enviado ao mundo com um compromisso, ou com uma tarefa, ou com uma determinação clara e muito simples: fazer a vontade do seu Pai. João 6,38 diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E quando olhamos a vida do Senhor Jesus Cristo nos evangelhos, e lemos tudo que está revelado a respeito do Filho de Deus, vemos que a sua vida foi inteiramente e precisamente focada em cumprir a vontade do seu Pai. Esse era o seu compromisso, e não houve um segundo sequer da vida do Senhor Jesus Cristo no qual ele perdeu o foco, no qual ele se desviou, na qual ele titubeou em fazer a vontade do Pai. Isso foi verdade em toda a sua vida. Porém, quando chegamos aqui, meus irmãos, no Getsemane, nos momentos que antecederam ao horror da cruz, nós vemos essa determinação do Senhor Jesus Cristo ser testada ao extremo.
O contexto, meus irmãos, todos nós conhecemos. O Senhor Jesus há pouco tinha ceado com os discípulos. A partir do verso 26, nós temos essa narrativa quando ele ceou com os discípulos, instituiu a nova aliança pelo cálice e pelo pão partido e vertido por nós. E após aquela celebração e do diálogo que ele teve com Pedro, o Senhor Jesus, ele procurou um local para orar, como era do seu costume. O local que ele encontrou aqui foi o Getsemane. Era sempre o costume do Senhor Jesus Cristo orar na presença do Pai, buscar o Pai em secreto e orar a seu Pai em secreto. Lemos muitas vezes nos evangelhos o Senhor fazendo sempre isso. Talvez no monte ou algum local deserto, ele buscando a presença do Pai em oração. Não é à toa que vemos o seu compromisso em fazer a vontade do Pai, porque ele sempre orava. Porém, dessa vez não seria mais uma das vezes. Seria talvez a última vez na sua vida terrena, quando ele iria buscar a presença do seu Pai. Antes daquele momento, quando o Pai lhe voltaria as costas. É a última vez quando ele tem a oportunidade de orar a seu Pai e suplicar a seu Pai antes do momento da sua cruz. E assim ele o fez. O Senhor Jesus, meus irmãos, tinha consciência clara de que o seu ministério aqui na terra, ou melhor, que a característica ou o modo de ministrar a sua função de mediador aqui na terra estava para mudar radicalmente. Até aquele ponto, o que ficava em evidência, talvez, de forma mais clara, era o ofício profético do Senhor Jesus Cristo, pois ele estava sempre a ensinar e a pregar o reino de Deus. Porém, agora o que ficaria em evidência seria o seu ofício sacerdotal, pois ele estava pronto para oferecer a si mesmo na cruz pelos nossos pecados. E todo o sofrimento que ele experimentou na sua vida estava a ponto de ser intensificado a um nível ou a uma medida além da capacidade humana de descrever qualquer tipo de sofrimento. E o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, diante da consideração do que estava para acontecer, foi profundamente afetado. Lemos aqui a respeito do estado emocional do Senhor Jesus Cristo, é certamente misterioso. São palavras sombrias, palavras profundas, cheias de mistério e de sofrimento, que são usadas para descrever o estado emocional do Senhor Jesus Cristo. Logo no início da passagem, no verso 37, lemos que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Na passagem paralela no Evangelho de Lucas, nós lemos que a sua agonia foi tamanha a ponto dele suar aquilo que o evangelista chama de gotas de sangue. No verso 38 ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Meus irmãos, não havia palavra para descrever a situação do Senhor Jesus. Não havia nenhuma dor, nenhum paralelo, nenhuma ilustração que pudesse ser comparada àquilo que o Senhor Jesus experimentava e estava para experimentar. Não há, não houve, não existe, nem nunca haverá agonia que se compare à agonia do Senhor Jesus Cristo. Diz-nos o texto que ele caiu ao chão. Adiantando-se um pouco, ele prostrou-se o seu rosto, caiu ao chão, rosto em terra, e orou com temor e tremor na presença do Pai, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice.
Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E é dito no verso 42 que ele repetiu a mesma oração. Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E no verso 44, é dito que o Senhor pela terceira vez orou, repetindo as mesmas palavras. Assim, meus irmãos, com a ajuda do Senhor, queremos considerar a oração do Senhor Jesus Cristo no Getsêmani. Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E queremos considerar 2 pontos. Queremos considerar, em primeiro lugar, a comissão que Cristo recebeu do Pai de beber um cálice. E, em segundo lugar, a petição que Cristo ofereceu ao Pai de que, se possível fosse, que o cálice fosse passado dele. A comissão que Cristo recebeu do Pai e a petição que Cristo ofereceu ao Pai. Meus irmãos, em primeiro lugar, nós vemos, está implícito nessa passagem, que Cristo recebeu uma comissão da parte do Pai. Era a vontade do seu Pai de que ele bebesse o cálice. Fica evidente pelo contexto, pelo aquilo que o Senhor Jesus ora. E o Senhor Jesus ora para que o cálice fosse passado dele. Significa que o Pai preparou um cálice para que ele bebesse. No outro evangelho, em João, capítulo 18, verso 11, o Senhor Jesus deixa claro, quando ele diz que não beberei porventura o cálice que o Pai me deu. O Pai deu uma comissão ao Senhor Jesus Cristo. Deu a ele uma tarefa única, de que ele bebesse de um cálice. E, meus irmãos, beber esse cálice era o clímax, ou o ápice, da missão do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. O Pai o comissionou para assim fazê-lo, e ele recebeu essa tarefa, e cumpriu essa tarefa, e se lançou ao cumprimento dessa tarefa com total determinação inabalável. Na verdade, ele nasceu para este mesmo propósito. O motivo dele ter nascido encarnado foi, em última instância, para que ele bebesse desse cálice. Muitos de nós, ainda mais jovens, talvez na fase mais avançada da adolescência, no início de uma juventude, no início da vida adulta, ainda enfrentamos crises. Qual é o meu propósito na vida? Qual é a vocação que o Senhor tem para mim? Não sabemos, às vezes, o que devemos fazer com a nossa vida. Mas não foi assim com o Senhor Jesus Cristo. Ele tinha uma clara percepção, desde a sua mocidade, de que ele veio com um propósito definido para beber o cálice que o Pai separou para ele. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nós lemos um relato do Senhor Jesus Cristo quando ele tinha apenas 12 anos de idade. Ele foi para Jerusalém com seus pais para a celebração da Páscoa. E na volta, o Senhor Jesus se separou dos seus pais, e os seus pais de imediato não perceberam, pensaram que ele estava com alguns amigos talvez. Porém, com o passar do tempo, seus pais notaram sua ausência, ficaram preocupados e voltaram para procurar o Senhor Jesus, e no final das contas encontraram o Senhor Jesus no templo, sentado com os mestres da lei, questionando e aprendendo e ensinando a respeito da própria palavra. E naquele momento os pais do Senhor Jesus questionam a ele o que ele estava fazendo, e o Senhor Jesus responde: não sabeis que me cumpria estar na casa de meu Pai? Vocês não sabem que eu tenho uma missão, que eu tenho uma responsabilidade, que eu tenho um dever e diz respeito ao meu Pai Celestial? O Senhor Jesus nunca enfrentou uma crise de identidade. Ele nunca passou por uma crise vocacional. Ele sabia o que ele tinha a fazer com clareza. E diz respeito
a um cálice. E o que ele sabia é que ele tinha que redimir um povo para si mesmo. E que para redimir esse povo, ele haveria de beber um cálice. E o que significa então, meus irmãos, esse cálice? O que significa esse cálice que o Senhor Jesus pede, se possível for, que eu não beba? O que está dentro do cálice? Qual o conteúdo dessa bebida amarga? Meus irmãos, a figura do cálice, do ponto de vista bíblico, é um símbolo usado com muita frequência na palavra de Deus. É um símbolo rico, usado muito no Antigo Testamento e também no Novo. Os irmãos devem se lembrar do Salmo 23, quando Davi fala que o meu cálice transborda. Em algumas passagens vemos o cálice significando algo positivo, talvez como salvação ou bênção da parte de Deus. Em outros contextos, o cálice representa algo negativo, como julgamento ou maldição. Porém, o sentido básico de todas as referências com respeito ao cálice usado de forma figurativa diz respeito à ideia da porção que uma pessoa recebe nesta vida. A ideia era o seguinte: naquele tempo era comum que um anfitrião que recebesse convidados na sua casa para uma festa ou para um banquete, que ele separasse um cálice com a porção de cada convidado. Era prerrogativa do anfitrião fazer isso, entregar a cada convidado a porção que a ele fosse devida. E a figura aqui, então, usada simbolicamente, é de que Deus, o grande anfitrião da criação, ele determina a porção na vida de cada um. Ele determina aquilo que podemos chamar, o nosso destino ou a nossa porção nessa vida. Aquilo que temos que experimentar como criaturas debaixo do Deus soberano. De modo que o cálice, meus irmãos, representa a figura de Deus soberanamente, poderosamente e com autoridade, determinando a porção na vida de cada pessoa. No Salmo 11, nós lemos a respeito de Deus falando a respeito do julgamento que ele derramaria sobre os ímpios, e nós lemos que o vento abrasador será parte do seu cálice, porção daqueles que não temem a Deus, que aqueles que andam na impiedade é tomar um cálice chamado de vento abrasador. De modo que, nesse sentido, cada um de nós temos um cálice para beber. Cada um de nós temos a nossa porção na vida que Deus soberanamente determinou para que vivêssemos. De modo que quando Cristo ora com respeito ao seu próprio cálice, ele está orando a respeito daquilo que Deus separou para ele como a sua porção no caráter de mediador. Mas qual é o respeito com respeito ao tipo do cálice do Senhor Jesus? Qual era o conteúdo do cálice? Quando olhamos as várias referências na palavra de Deus a respeito a cálice, nós vemos vários tipos de cálice e na maioria das referências há sempre um descritivo. Por exemplo, no Salmo 116, nós lemos a respeito do cálice da salvação. Aqueles que estão com Deus, a porção que recebem da parte de Deus, que hão de sorver é a salvação comprada pelo próprio Senhor. Em Jeremias e Apocalipse, há passagens que dizem ou que faz menção a um cálice da ira. De modo que o conteúdo é descrito aqui, é um cálice cheio da ira de Deus. Há também o cálice da bênção, o cálice do juízo, do julgamento de Deus. Há diversos cálices na Bíblia. Porém, note que no caso do Senhor Jesus Cristo, quando ele fala a respeito do seu cálice, nenhuma palavra é usada para descrevê-lo. Não há nenhum descritivo, nenhum adjetivo, não há nada que caracterize de forma específica qual é o cálice do Senhor Jesus. Veja, muitos de nós podemos ter porções similares nessa vida.
Por exemplo, Davi, Jó, o apóstolo Paulo. Todos esses sofreram, ou melhor, beberam de goladas no cálice do sofrimento, porque sofreram profundamente nessa vida. Rei Davi, Jó, o apóstolo Paulo, todos beberam do cálice do sofrimento, eles partilharam de uma só bebida. Muitos de nós, aqueles que de fato creem no Senhor Jesus, todos partilhamos de um cálice, o cálice da salvação. Porém, quando lemos a respeito do Senhor Jesus, nada é dito a respeito do seu cálice. Tudo que lemos é a respeito do que ele fala, o meu cálice. Ou o cálice que o Pai me deu. Que cálice é esse? É o meu cálice. Como podemos saber o que tinha naquele cálice? Meus irmãos, a melhor forma de saber não é por um descritivo, mas é observando o comportamento do Senhor Jesus diante daquele cálice. A reação que ele teve ao contemplar, ao cair com o seu rosto em terra, a sua agonia, o seu sofrimento excessivo, as suas orações repetidas, as suas gotas de sangue como que suor. Tudo isso demonstram que o cálice que ele estava para beber era um cálice sem comparação. Imagine a seguinte ilustração. Imagine-se que você vai visitar um amigo. E você entra na sua casa. E você observa que o seu amigo está sentado numa poltrona, lendo uma carta. Você percebe que é uma carta séria. Você não sabe do que se trata. Você não sabe qual é o conteúdo daquela carta, daquele papel que está na mão do seu amigo. Mas você observa que o seu amigo está chorando muito à medida que ele lê aquela carta. Talvez soluçando, talvez em lágrimas, talvez tremendo. E você não precisa ler a carta para saber que se trata de uma carta de um conteúdo muito amargo. Talvez você não queira nem saber. Talvez você não tenha estrutura e condições para compreender o teor daquela carta. O sofrimento do seu amigo é suficiente. E é isso que temos aqui, meus irmãos. O Senhor Jesus segurando um cálice de um conteúdo desconhecido de nós. Um conteúdo misterioso, mas o que vemos é o Senhor Jesus Cristo em lágrimas. Não são lágrimas comuns. Não é um sofrimento de um mero homem. É o sofrimento do Filho de Deus, daquele que é chamado o Todo-Poderoso, aquele que é o Alfa e o Ômega, aquele que sustenta o universo como coluna da criação. Agora, numa posição de fraqueza, rosto em terra, humilhado, em agonia e sofrimento, na contemplação do cálice que ele estava para beber. Certamente é um cálice de profunda amargura, de profundo sofrimento, um cálice único, não compartilhado por mais ninguém. O que sabemos a respeito desse cálice é que Cristo beber esse cálice significa que ele seria rejeitado. Ele veio para promover a paz. Ele veio para promover a bênção, para derramar a salvação. Ele veio para resgatar, e tudo que ele experimentou foi rejeição. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, diz a palavra de Deus. Para o Senhor Jesus Cristo, beber esse cálice significa que ele sofreria dor intensa e profunda, inigualável humilhação. Meus irmãos, estamos diante daquele que é o Senhor da glória. Aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Que merece toda adoração e honra por parte de homens, de anjos e até de seres inanimados. Mas que está aqui humilhado, que haveria de ser espancado, esbofeteado, cuspido no rosto, vilipendiado, escarnecido, injuriado, caluniado, crucificado. Para o Senhor Jesus beber esse cálice significa que ele seria feito maldição. Aquele que é a fonte de toda a bênção. Aquele
em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e toda a riqueza. Aquele que é chamado de Jesus, a alegria dos homens. Aquele que é a fonte de todo bem, de toda boa dádiva, seria agora feito maldição e crucificado no madeiro fora da muralha de Jerusalém, como sinal de ser um maldito. Para o Senhor Jesus Cristo, beber aquele cálice significa que ele conheceria o pecado. Ele, que recebe a adoração dos anjos constantemente. Santo, santo, santo é o Senhor. Aquele que é puro de olhos, que abomina o mal e não pode contemplar o mal, se tornaria pecado. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Talvez o pior de tudo. Para o Senhor Jesus Cristo, beber aquele cálice significa que ele experimentaria a ira do próprio Deus. Quem para você é a pessoa mais especial nessa vida? Seu marido? Sua esposa? Seu filho? Quem você tem um relacionamento de total confiança, intimidade, amor? Quem você se sente uma só carne, uma só alma nessa vida? Imagine essa pessoa se voltando contra você, para lhe derramar toda a ira, voltar as costas e lhe abandonar. Pois isso não é nada, meus irmãos, em comparação da experiência do Senhor Jesus Cristo. Ele habitava, ou habitou, ou habita em perfeita comunhão com o seu Pai. Ele é chamado Filho unigênito do Pai, aquele que é amado com perfeito amor pelo Pai e que habita em comunhão inabalável, em perfeita harmonia, sem desavença alguma. Uma só mente, um só pensamento, um só coração, um só desejo, perfeito amor, mas que ali, naquele cálice, ao beber aquele cálice, ele exclamaria: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ser abandonado pelo seu Pai e receber a ira de Deus pelos nossos pecados sobre aquele que é merecedor de todo amor, de toda adoração. Tudo isso é o que sabemos a respeito do cálice. Teórico, teológico, doutrinário, mas nunca experimental. Não conhecemos esse cálice por experiência. Só Cristo conhece. Por mais que meditássemos, ou estudássemos, ou orássemos, ou escutássemos 1000 sermões a respeito desse assunto, jamais compreenderíamos o que significa beber aquele cálice. É impossível para nós. E você sabe por que é impossível? Porque ele tomou das nossas mãos. Porção do Senhor Jesus Cristo que foi determinada por ele, em última instância, representa aquilo que nós deveríamos tomar. A agonia que o Filho de Deus experimentou significa a agonia que nós deveríamos experimentar. E que o Senhor Jesus, pegando a porção de estranhos e pecadores, tomou com total determinação, não a sua própria porção, mas a porção de pecadores miseráveis. Ele tomou o cálice da ira de Deus e julgamento de Deus por nossa causa, nos poupando de ter que provar uma gota sequer de bebida tão amarga, nos poupando
do julgamento do próprio Deus. Crianças, imagine a seguinte ilustração. Vocês que são menores, pequeninos, imagine que se você desobedecesse o seu pai, sua mãe, e como punição, o seu pai lhe desse algo muito ruim para comer. Talvez algo podre. Talvez uma comida cheia de verme. E que você sabia que, além de horrível, certamente iria adoecer se comesse aquele prato. E você não sabe sequer como vai botar uma garfada na boca. Sequer engolir uma garfada. Sequer comer todo o prato. Porém, imagine que alguém senta do seu lado, puxa o prato e come tudo em seu lugar. E em troca lhe dar um prato saboroso, saudável, delicioso. Pois não é isso que o Senhor Jesus fez para nós, para conosco. Ele não nos livrou da amargura eterna de provar do cálice da sua ira. Do verme que consome no inferno. Do fogo ardente. Ele desceu ao Hades em nosso lugar. E tudo isso, meus irmãos, por amor. Que amor é esse? Se o cálice é desconhecido e misterioso para conosco, se não compreendemos o que o Senhor Jesus passou, muito menos podemos compreender a motivação de amor daquele que se lançou nessa missão. Não só ele tomou nossa porção, mas ele nos fez co-herdeiros com Cristo e nos deu da sua porção, porção de santidade, de honra, de alegria, de paz, de glória, de adoção, e nos fez assentar em tronos juntamente com ele. Meus irmãos, em face da comissão que o Senhor Jesus Cristo recebeu, tudo que podemos fazer é adorá-lo profundamente. É cair diante do Senhor Jesus, mesmo na sua agonia, e adorá-lo pela sua disposição de amor. Porque essas são as boas novas do Evangelho. Existe um homem, Cristo Jesus, capaz e disposto para tomar a porção de pecadores e sofrer em nosso lugar. Você crê nesse Senhor? Você já se arrependeu dos seus pecados, já se lançou aos pés daquele que recebeu tamanha comissão e cumpriu com total determinação? Ele jamais titubeou. Mas você poderia então objetar e dizer: mas o Senhor Jesus aqui não está orando? Pai, se possível, passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. O Senhor Jesus não está aqui pedindo para que o cálice passe dele. Onde você vê tal determinação? Em segundo lugar, meus irmãos, queremos considerar a petição que o Senhor Jesus fez ao Pai. Não só a comissão que ele recebeu de salvação através desse cálice, mas a petição que ele fez. E a petição que ele fez foi essa: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E qual é o sentido dessa oração? Os irmãos, muitos têm compreendido mal as palavras do Senhor Jesus. Têm atribuído a ele inconstância, que é conhecido tão somente a pecadores. Muitos aqui têm pensado que o Senhor Jesus está tendo uma dúvida, talvez. Se deve ou não. Se de fato vale a pena ou não todo o sofrimento. Será que ele aqui titubeou? Será que ele olhou para trás como a mulher de Jó? Será que ele lançou a mão no arado e retirou? Meus irmãos, obviamente que isso não diz respeito ao Senhor Jesus. O plano da salvação foi entregue a ele. E ele jamais titubeou. Ele sempre considerou a salvação com total determinação. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E a sua vontade nunca muda. Você acha que ele não conhecia o conteúdo do cálice antes daquele momento?
Ele sabia muito bem o que lhe aguardava. Porém, qual é então o sentido da petição do Senhor Jesus? Note, meus irmãos, que ele ora nos seguintes termos: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. E a chave para compreender aqui essa petição, essa partícula, se possível. O que não era possível que Cristo teve que beber o cálice? Por que não era possível e Cristo teve então que beber o cálice? Alguns pensam que o Senhor Jesus estava aqui numa situação desesperadora, que ninguém poderia ajudá-lo, e que, portanto, não era possível que o Pai o ajudasse, pois ele agora era tarde demais, não tinha como ele voltar atrás, e o Pai então estava de mãos atadas, e, portanto, não tinha mais como mudar de ideia. Imagine o soldado numa batalha. Aquele soldado experiente, ele vai adiante, e ele então se vê cercado de forças inimigas, e vê a ferocidade dos seus inimigos crescerem contra ele, e ele então se vê em aperto. Então ele pega o rádio e pede socorro. Socorro, me tire dessa situação, por favor. Envie uma equipe de resgate e me salve, pois estou em aperto. Muitos veem o Senhor Jesus Cristo orando dessa maneira. Porém, de modo nenhum, meus irmãos. O Senhor Jesus não estava em aperto. E como é que sabemos? Como é que podemos afirmar com certeza que não era esse o sentido da oração? Está aqui nesse mesmo capítulo. No relato seguinte, o Senhor Jesus se vê exatamente nessa situação. Judas, o traidor, traz as forças inimigas que cercam o Senhor Jesus. E Pedro, então, em desespero e afoito como sempre, ele saca a sua espada e avança para defender o Senhor Jesus e arranca a orelha do soldado. E o que é que o Senhor Jesus fala para ele naquele momento? No verso 52 desse mesmo capítulo, ele fala: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. E então veja o que ele diz: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Acaso você pensa que não é possível para o Pai, que o Pai não tem poder de me resgatar dessa situação se eu quisesse ser resgatado? Eu não preciso de resgate algum. Eu não preciso da sua ajuda. Eu sei o que estou fazendo. Se precisasse de ajuda, Pedro, a sua ajuda não seria a que me salvaria. 12 legiões de anjos estariam de prontidão para me salvar, e no momento que eu orasse, o Pai me salvaria. Porém, qual é o sentido? Qual é a impossibilidade que teve que levar o Senhor Jesus a beber aquele cálice? Meus irmãos, a resposta está no propósito do cálice. O motivo pelo qual o Cristo Jesus, sofreu o que sofreu, foi crucificado, foi abandonado pelo Pai, recebeu a ira de Deus, não foi simplesmente para dar exemplo. Não foi uma atitude de mero amor, de amor altruísta, ou para ser alguém que queria mostrar compaixão. Não, o Senhor Jesus morreu para salvar pecadores. Aquele cálice tinha um propósito, como todos têm. Mas o do Senhor Jesus Cristo tinha um propósito único e especial, intransferível, que é o propósito da salvação de pecadores. Cristo morrer na cruz quer dizer salvação. Sem a crucificação, não seria possível cumprir esse propósito. Se Cristo não bebesse aquele cálice, não seria possível a salvação. De modo que o Cristo, Senhor Jesus, está orando aqui Pai, é possível cumprir o mesmo propósito sem que a cruz seja necessária? É possível salvar pecadores sem que eu tenha que morrer por eles? E a resposta é não, meus irmãos.
Tudo depende de Cristo. Tudo depende do seu sacrifício e da sua morte. É como se aquele mesmo soldado, cercado por forças inimigas, no momento iminente do confronto, sabendo que aquele era o momento crucial da batalha, ele pega o rádio, liga para o seu comandante e pergunta: será que existe alternativa? Será que existe uma solução diplomática? Será que podemos conversar? Será que há alguma outra alternativa para conquistarmos os mesmos objetivos? E o seu comandante então lhe responde de lá: não. Todos dependemos de você. Você é a nossa única esperança. Não há ninguém, não há outro plano, não há plano B. Você é a nossa única solução. Vai adiante e conquista, e batalha, e vence por nós. E então ele vai, com toda coragem e determinação. Meus irmãos, a cruz não foi opcional. A cruz não é um capricho. A cruz é o elemento necessário que Cristo teve que padecer para cumprir o propósito do Pai, nos salvar. Cristo sofreu aquilo porque não tinha outra alternativa. Não existe alternativa. Será que o Pai poderia pegar aquele cálice e dar a anjos? Anjos valorosos em poder poderiam então cumprir a salvação e nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor? De modo nenhum. 12 legiões de anjos poderiam resgatar o Senhor Jesus Cristo daquela situação. Porém, 12 legiões de anjos não poderiam enfrentar a cruz do Calvário. Diante da ira de Deus, anjos valorosos em poder deserdariam da sua posição como covardes, porque não teriam coragem de enfrentar a ira do próprio Deus. Será que o Pai poderia pegar o cálice e derramar ao chão? E dizer: deixa para lá. Deixa para lá toda a minha justiça. Deixa para lá o cumprimento da lei. Vou fazer vista grossa para o pecado. Será que o Pai poderia fazer isso? Não, meus irmãos, de modo nenhum. Deus é justo juiz. Ele não pode fechar os olhos para a realidade, ignorar o meu pecado e o seu pecado. O meu pecado e o seu pecado deve ser tratado, cada um deles, nenhum deles é ignorado. Nenhum deles passa adiante sem o devido tratamento. O salário do pecado é a morte, diz o Senhor. E o Senhor não atrasa salário. Se há pecado, deve haver morte. Será que ele poderia pegar o cálice e nos entregar? Cada um se vire. Cada um tome o seu próprio cálice da ira de Deus e conquiste a salvação por si mesmo. Meus irmãos, que patético. Se Cristo, o Senhor da glória, diante daquele cálice, caiu em humilhação, em agonia, em profunda angústia de alma, como poderemos nós sequer contemplar o conteúdo daquele cálice? É como pedir para um mendigo de rua pagar a dívida nacional. A nossa dívida só cresce a cada dia. E não temos condições de salvar a nós mesmos. Meus irmãos, Cristo é o único mediador. Não é possível salvação fora dele. Só ele tem poder para suportar a ira de Deus. Só o seu sangue tem valor para pagar pecados. Só ele pode ressuscitar dentre os mortos e conquistar o mal, conquistar o pecado, conquistar a morte e o inferno para a nossa salvação. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Cristo é o nosso herói. Cristo é aquele que vai adiante de nós, um único que tem capacidade para tomar aquele cálice. E sabendo disso, ele ora para o seu Pai: faça-se a tua vontade. Os irmãos, eu gostaria de concluir com algumas palavras de aplicação. Se você não conhece ao Senhor,
Se você está longe de Deus, é hora de se arrepender e crer no Senhor Jesus. É hora de confiar naquele que foi adiante de nós e tomou a porção que era devida a nós. Ele bebeu no lugar de pecadores. Você vai continuar. E você mesmo pensa e deseja tomar o lugar de Cristo diante daquele cálice? Se você não confiar em Cristo, esse cálice lhe será dado. No caso seu individual. E você terá que bebê-lo por si mesmo. E contemple a Cristo. Contemple a sua reação. E pense como você reagirá. Pense naquele momento. Provérbios diz que aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Você pensa que tudo está bem. Porém, quando o cálice for posto diante de você, e vocês comparecer no tribunal do Todo-Poderoso, a sua impressão de bem-estar não será mais tão clara assim. Você vai continuar. Aqui está a oportunidade. Essas são as boas novas do Evangelho. Existe alguém que bebeu o cálice no lugar de pecadores. Confie nele. E beba o cálice da salvação que ele preparou para todos aqueles que temem o teu nome, temem o seu nome e se arrependem dos seus pecados. Segunda aplicação, meus irmãos, o Getsemane e todo o relato da crucificação, inclusive o Getsemane, é um local apropriado para compreendermos a malignidade do pecado. Talvez você pense que o pecado não é nada demais. Talvez você pense que o pecado é uma bobagem. Todo mundo peca, é algo corriqueiro, faz parte da vida, é algo normal. Talvez especialmente com respeito àqueles pecados pequenos, pecados chamados aceitáveis, pecados normais, que todo mundo peca. Que bobagem. Meus irmãos, não é bobagem. O pecado pequeno esmagou um Salvador grande. Um pecado que você pensa que é indiferente levou ao Senhor da glória aos joelhos, em profunda humilhação, rosto em terra, clamando e suplicando ao Pai por auxílio e socorro. Sempre que você crescer no seu coração uma indiferença com o pecado, e você olhar para o pecado como algo normal, volte para o Getsemane e contemple o Senhor Jesus Cristo na sua agonia, nas suas lágrimas, na sua ansiedade, por causa do pecado. Será que não dissipará do seu coração toda essa diferença? E você não ganhará uma medida de seriedade da miséria que é o pecado? Contemple Cristo no Getsemane. Aquilo é resultado do que você fez, do que você pecou, daquilo que você faz todos os dias, daquilo que eu faço todos os dias. Pecado não é brincadeira. E por último, meus irmãos, ao contemplar o Senhor Jesus Cristo e toda a sua determinação em fazer a vontade do Pai, devemos nós mesmos também aprender a nos submetermos à vontade do Pai. A única razão pela qual a salvação é possível é porque Cristo não voltou atrás. É porque Ele cumpriu com total determinação a vontade do seu Pai. Você pensa que foi fácil para Ele tomar esse cálice? Você pensa que foi fácil ser cravado na cruz e ter sido abandonado pelo seu Pai? O relato da crucificação diz que o sol apagou a sua luz em reverência àquele momento da crucificação do Senhor Jesus Cristo. É dito que a terra estremeceu diante do horror
da morte do Filho de Deus. Foi um momento terrível. Porém, ele se submeteu àquele momento. Assim também, nós devemos nos submeter à vontade do Pai. A vontade do Pai com respeito a nós é clara. 1 Tessalonicenses 4,3 diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. A vontade de Deus, meus irmãos, é que nos tornemos como o Senhor Jesus Cristo. Que nos conformemos à sua imagem. E devemos aprender a orar: Senhor, não a minha vontade, mas que faça-se a tua vontade em cada área da nossa vida. A melhor evidência de que a graça de Deus está em operação nas nossas vidas não é sentimento ardente no coração, mas sim uma vontade mortificada diante do Pai. E Jesus mesmo nos ensinou a orar assim. Em Mateus 6, 9 a 10, ele fala: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça-se a vontade do Pai na terra como ela é feita no céu. Como você pensa que a vontade do Pai é cumprida no céu? Como você pensa que as ordens do Todo-Poderoso são recebidas e cumpridas nos céus? Relaxadamente? Seletivamente? Isso eu obedeço, isso eu não estou afim? Dependente do humor e da disposição daqueles que lhe devem obediência? Você pensa que a vontade de Deus nos céus é cumprida somente quando dá prazer ou traz algum benefício para aqueles que receberam a instrução da parte de Deus? A palavra de Deus diz no Salmo 103, verso 20, que os anjos, valorosos em poder, executam as ordens do Senhor, seja elas quais forem. E Cristo, meus irmãos, pela sua obediência, pela sua determinação, pela sua forma inabalável, pela qual ele tomou até a última gota daquele cálice, ele nos mostrou de forma concreta como a vontade de Deus é obedecida nos céus, embora feita aqui na terra. E ele mesmo nos diz que a vontade de Deus seja cumprida na terra também, não só por mim, mas por aqueles também que me seguem. O Senhor Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Você já contemplou o Senhor Jesus na sua agonia? Se submeteu à vontade do Pai, em primeiro lugar, confessando os seus pecados, correndo para Cristo, em submissão àquele que veio para pecadores? E você mortifica a sua própria vontade cada dia, se submetendo à vontade daquele que é chamado o teu Pai Celestial. A determinação do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, é para nós um grande exemplo a seguir. Devemos aprender a orar assim também. Faça-se a tua vontade. E que com toda solenidade e reverência, a contemplação da agonia do nosso Senhor, possamos nos submeter a Ele e seguir o seu caminho, trilhar os passos que Ele trilhou, tomar a nossa própria cruz todos os dias, sorver o nosso próprio cálice todos os dias até que Ele venha, sabendo que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da glória e ouvirá das bocas do Senhor: vinde, benditos de meu Pai, para o descanso eterno que lhes foi preparado. Que o Senhor nos dê tal disposição, seguir a vontade do Pai, seguir a Cristo na dependência do Espírito Santo, e que o Senhor nos abençoe. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé, louvar ao Senhor cantando o Salmo 116.
Salmo 116. Amo ao Senhor.